No profundo silêncio entre os selos do Apocalipse, ouve-se algo que corta os céus. 7 anjos, com 7 trombetas em mãos, posicionados para anunciar o avanço do juízo de Deus sobre a terra. Eles não falam palavras, mas o som que sair de seus instrumentos será o grito do fim, a convocação ao arrependimento e a ruína para os que rejeitam a luz. Cada trombeta não é apenas som, menos é um aviso, uma ferida aberta no coração da criação. Primeira trombeta, o céu se detém. O silêncio dos céus por meia hora é o presságio. Então o primeiro anjo se adianta e sopra, e houve granizo e fogo misturados com sangue lançado sobre a terra. 1/3 das árvores queimou, toda a erva verde foi consumida. O julgamento não começa nos homens menos, começa naquilo que Deus criou primeiro. A terra é a vegetação que sofre, a estabilidade arrancada. Deus já usou fogo e granizo sobre o Egito, sobre Sodoma, sobre os inimigos de Israel. Agora, não é uma nação, é a humanidade inteira. E por que a terra sofre? Porque aquilo que o homem recebeu para cuidar, ele adorou, explorou, destruiu. A criação virou ídolo. A natureza se contorce. O planeta que sustenta a vida é incendiado por suas escolhas. E ainda assim, Iesoam Tekoa in that temple. Segunda trombeta. Um novo anjo se adianta. O toque retumba como trovão, e algo semelhante a uma montanha em chamas é lançado ao mar. 1/3 do oceano torna-se sangue. 1/3 da vida marinha morre. 1/3 dos navios afunda. A destruição agora mergulha nos oceanos menos nas águas que mantêm a economia, o comércio, a estabilidade global. O que é essa montanha flamejante? Um meteorito? Uma guerra? Uma bomba? Pouco importa. O mar, que antes simbolizava abundância, agora sangra. Porque o homem contaminou os mares com ganância, plástico, petróleo, violência ecológica. Deus avisa mais uma vez. Não é apenas a natureza em colapso, é o grito da criação clamando por justiça. Terceira trombeta. O terceiro anjo toca sua trombeta. Uma estrela cai do céu, ardendo como uma tocha seu nome. Absinto. O que ela toca se torna amargo rios, mananciais, fontes de água doce. Muitos morrem por beber daquelas águas envenenadas. Janau e Omar agora são as fontes de vida. O que antes era doce, agora mata. E aqui o juízo é mais íntimo. Não é a árvore nem o peixe, é o corpo humano. E mais do que isso, é o espírito. A palavra de Deus é comparada à água pura, mas o mundo preferiu beber das mentiras, das filosofias corrompidas, das ideologias venenosas. Deus permite que aquilo que escolheram se torne seu veneno. Ainda é só 1/3. Ainda há tempo. Quarta trombeta. Então o quarto anjo sopra. A luz ceia. 1/3 do sol, 1/3 da lua, 1/3 das estrelas feridas. A luz se retrai. O dia se torna sombra. A noite se torna escuridão ainda mais densa. O tempo se perde. O ciclo se desfaz. A humanidade, sem seu relógio natural, perde o rumo. E aqui não é apenas escuridão física, menos é confusão espiritual. Como no Egito, como no Calvário, a escuridão simboliza a ausência de Deus. O clima muda, os corpos sofrem, os ciclos naturais colapsam. E quando todos tentam encontrar sentido, uma águia surge voando pelos céus e clama em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra. Porque se isso já é terrível, o que vem nas próximas 3 trombetas será ainda mais. Quinta trombeta. O abismo se abre. A estrela que cai não é um asteroide, é um Seron de Hokkaido, portador de chaves. Ele abre o poço do abismo e dele sobe um fumo espesso que escurece o sol. E do fumo saem criaturas como gafanhotos, mas não se alimentam de plantas. Seu alvo são os homens, os que não têm o selo de Deus. Por 5 meses, essas entidades atormentam sem matar. A dor será tanta que muitos desejarão a morte menos, mas ela fugirá deles. O juízo se torna pessoal. As criaturas têm aparência aterradora, rostos humanos, dentes de leão, cabelos de mulher, couraças de ferro. São enganos que parecem verdade. Têm aparência sedutora, mas causam terror. E quem os lidera? Um ser chamado Abaddon, menos em hebraico, destruição. O rei do abismo. Eles não vieram ao acaso, foram liberados por permissão divina. E o toque da quinta trombeta deixa claro: não é mais a criação que geme, é o homem que clama menos, mas por morte, e não por redenção. Sexta trombeta.
O horror se intensifica. Uma voz sai do altar diante de Deus e ordena: solte os 4 anjos presos junto ao rio Eufrates. E eles são soltos, preparados para a hora exata de executar o juízo. Exército de 200 milhões de cavaleiros é liberada. Cavaleiros com cabeças de leão. De suas bocas sai fogo, fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas morre 1/3 da humanidade. A terra está em sangue. A guerra menos espiritual, física, política, menos consome nações. E ainda assim, diz o texto, os que não morreram não se arrependeram. Continuaram adorando demônios, praticando assassinatos, feitiçarias, imoralidades, roubos. O juízo não os convenceu. O sofrimento não os quebrou. O orgulho permanece. Assim como em Sodoma, como nos tempos de Noé, o mundo dança enquanto a condenação se aproxima. A 6ª trombeta não só extermina menos, revela um coração endurecido que nem mesmo o horror consegue transformar. No meio do caos das 6 trombetas que ecoaram sobre o mundo, Deus faz algo inesperado. Ele faz uma pausa, e nessa pausa, João vê um anjo descendo do céu, envolto em uma nuvem, com um arco-íris sobre a cabeça. O rosto brilhando como o sol, e os pés como colunas de fogo. Esse anjo segura em sua mão um pequeno livro. Ele coloca um pé sobre o mar e outro sobre a terra, menos domínio completo, e levanta a mão ao céu, jurando por aquele que vive para todo sempre: não haverá mais demora. O tempo profético está no limite. O mistério de Deus está prestes a se cumprir. A Joy e Dethel toma o livrinho da mão do anjo e come, e ele obedece. Na boca, o livro é doce como mel, mas ao chegar ao estômago, torna-se amargo. É assim com a palavra de Deus. Sua promessa é doce, mas o juízo que ela carrega fere. João é preparado para anunciar o final. Ele come, sente e recebe a ordem: profetize novamente sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Em seguida, ele é instruído a medir o templo de Deus, e o altar menos, mas deixar o átrio exterior de fora. A separação entre o sagrado e o profano está acontecendo. Deus está marcando aqueles que verdadeiramente o adoram. Então, surgem 2 testemunhas, vestidas de saco. Por 1260 dias, elas profetizam com poder. Fecham os céus, convertem águas em sangue e ferem a terra com pragas. Elas não representam apenas indivíduos, mas o testemunho vivo de Deus em meio ao juízo. Mas quando seu tempo termina, a besta que sobe do abismo as mata. Seus corpos ficam expostos nas ruas. O mundo festeja. A verdade silenciada parece ser vitória para os homens. Mas após 3 dias e meio, o espírito de vida entra nelas. Elas se levantam e, sob os olhos de todos, sobem ao céu em uma nuvem. Deus não permite que sua voz seja calada. Um grande terremoto atinge a cidade. 7.000 morrem. E pela primeira vez no livro, os sobreviventes temem e glorificam a Deus. Um lampejo de arrependimento. A esperança ainda está viva, mas o tempo está no fim. A 7ª trombeta soa. E dessa vez, não há pragas nem fogo. Há vozes no céu, proclamando: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. A rebelião chegou ao fim. Os 24 anciãos caem sobre seus rostos e adoram, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, porque assumiste teu grande poder e passaste a reinar. O domínio que por séculos esteve sob impérios, reis, ideologias, poderes invisíveis e visíveis, agora pertence ao Cordeiro. O trono foi tomado, o reino chegou, e com ele, não apenas glória, mas justiça. Pois diz a voz celestial: é tempo de julgar os mortos e recompensar os servos, os profetas, os santos e os que temem teu nome, e de destruir os que corrompem a terra. Então o céu se rasga. O templo celestial se abre. O que nenhum profeta jamais viu, João contempla. A arca da aliança é revelada. O véu que separava foi retirado. O símbolo da promessa eterna, do pacto entre Deus e seu povo, agora está à vista. Relâmpagos cortam os céus, trovões rugem, um terremoto sacode tudo e uma grande saraiva cai. Não há mais separação. O sagrado tocou o mundo. O julgamento é completo e o reino é estabelecido. Não é o fim da história, é o começo da eternidade. O Cordeiro, que foi rejeitado, agora reina. A cruz, que foi vergonha, agora é trono. E o nome que foi blasfemado, agora é glorificado. Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E você,
Você tem ouvidos para ouvir esse som? As trombetas já tocaram. O tempo está se encerrando, o reino chegou. E o rei está às portas. Que som você vai seguir? O da dúvida ou o do arrependimento? O da fuga ou o do retorno? Clique no próximo vídeo. A jornada ainda não terminou. A besta sobe, o cordeiro volta e o juízo final se aproxima. Este é só o começo.